Livro de Atos, capítulo 2, os versículos 42 ao 47. Hoje será a última pregação no capítulo 2 do livro de Atos, os versículos 42 ao 47. Amém? Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava, diz o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Pode se assentar? Queridos irmãos, nessa passagem, Lucas nos conta uma face, ou melhor, nos apresenta uma face da igreja primitiva, registrada aqui no Novo Testamento. Nós vemos que essa face da igreja primitiva era uma face saudável, dinâmica e vívida. De modo que ele basicamente registra a rotina espiritual de exercícios da igreja primitiva. Nós vemos que a igreja passou de um salto de aproximadamente 120 pessoas antes do sermão de Pedro, e depois do sermão de Pedro para 3.000 pessoas aproximadamente. E Pedro prega um sermão que exalta o nome de Cristo, e como resultado o Espírito Santo converte e traz para o corpo de Cristo cerca de 3.000 pessoas, 3.000 membros para o corpo de Cristo. E isso, meus irmãos, traz à luz que Deus edifica a sua igreja primariamente por meio da pregação da palavra. Foi por causa da pregação da palavra de Pedro que esses 3.000 foram alcançados. Nós vemos um paralelo, porque assim como Deus, no princípio, em Gênesis, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, nós vemos novamente Deus criando ou renovando a sua criação, a igreja, por meio também da sua palavra. Nós vemos que a igreja, portanto, é um plano de Deus. As conversões que são realizadas aqui pelo Espírito Santo não são aleatórias. Não, Deus converte corações porque Ele tem esse plano de chamar cada vez mais o seu povo, os seus filhos, para compor o corpo de Cristo. E como nós veremos, o cristianismo, meus irmãos, isso implica que o cristianismo deve ser pessoal. Ele é pessoal, mas ele não é individualista. Tem uma diferença aí. Ele deve ser vivido pessoalmente, de modo que cada um é um membro do corpo de Cristo. Mas, ao mesmo tempo que ele é vivido pessoalmente, ele também é vivido coletivamente, porque esses membros fazem parte de um corpo, ou seja, uma junção de membros. Então, é importante, irmãos, que nós possamos perceber essa verdade, porque nós vemos que as Escrituras declaram que Jesus estava salvando para si um povo. E Paulo destaca isso em Tito, no capítulo 2, versículo 14, quando ele diz que nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos
de toda iniquidade e para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Então, o caráter coletivo da igreja traz essa unidade que tem que ser entendida, mas também tem que ser proclamada. Nós vemos que a igreja ela não vive de forma que os membros estivessem separados deste corpo, mas a coletividade, a unidade da igreja em volta, como nós veremos, da pregação, em volta da comunhão, do partir do pão e da oração está sempre presente. E esse fato vai ficar cada vez mais nítido no livro de Atos. Como nós já vimos, no capítulo 1, no versículo 14, diz, e ele enfatiza ali que todos, ou seja, os 120, todos perseveravam unânimes em oração. E eles estavam unânimes em oração e todos reunidos anteriormente para a escolha do novo apóstolo, Matias. Mas no capítulo 2, nós também vemos a mesma ênfase no versículo 1, quando diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De modo que a natureza comunitária da igreja, meus irmãos, vai ser reiterada por todo o livro de Atos e, inclusive, pelas epístolas que vêm após o livro de Atos. Portanto, é de suma importância que nós consideremos essa característica do corpo de Cristo, de que eles devem perseverar, assim como nós veremos aqui dos versículos 42 a 47, que a igreja perseverava na exposição da doutrina fiel dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Nós vamos perceber, irmãos, que assim como a igreja primitiva fazia essas coisas, ainda é de suma importância que nós, como igreja de Cristo, continuemos a fazer essas mesmas coisas. Amém? Portanto, quando nós olhamos para a primeira parte dessa perícope, nós poderíamos dividir dos versículos 42 ao 45, nós vamos perceber a perseverança na doutrina e na comunhão. A igreja estava perseverando nessas coisas. O versículo 42, ele serve como um versículo que resume basicamente toda a passagem. Porque nós vemos os novos crentes arrependidos, aqueles que estavam arrependidos e que foram batizados. Nós vemos que todos eles se reuniam e se dedicavam especificamente, como diz no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E esse versículo expressa, irmãos, a compreensão da igreja desde o seu princípio. Nós vemos que essas práticas já estão presentes e há uma primeira prioridade aqui. A igreja, quando se reunia, eles, em primeiro lugar, se reuniam para fazer o quê? Para perseverar na doutrina, ou no ensino das Escrituras. Quando ele se refere à doutrina dos apóstolos, irmãos, é justamente o ensino das Escrituras. Aqueles ensinos que provêm dos próprios ensinamentos de Jesus Cristo. Então, nós percebemos a partir daqui que o cristianismo, e o cristianismo fiel, ele tem sido aquele que desde sempre preza pelo ensino fiel das Escrituras. Desde o princípio, a igreja se propõe a pregar o evangelho fiel às Escrituras, fazendo jus a tudo aquilo que o Senhor Jesus pregou no seu ministério terreno e também antes da sua ascensão. De modo que nós vemos aqui nesse relato que as pessoas não abandonaram o estudo da palavra só porque o Espírito Santo tinha descido. Porque você poderia dizer, mas o Espírito Santo desceu, e é tarefa do Espírito Santo convencer os corações e converter os corações. Então, nós não precisamos fazer nada. Não. O entendimento da igreja
foi o contrário. É justamente porque o Espírito Santo está conosco e ele nos capacita que nós devemos pregar o Evangelho. E porque nós pregamos e aquelas pessoas escutam a pregação do Evangelho, é que o Espírito Santo converte aqueles corações. Então eles se sentiam, irmãos, na verdade, motivados para isso. Eles sabiam que eles poderiam pregar e que almas se converteriam por ação do Espírito Santo. Então, esse entendimento, na verdade, só trazia fervor e segurança para a exposição da palavra. Então, eles se sentiam muito à vontade, pregando e estudando. E nós vemos esse exemplo, meus irmãos, claramente, numa figura muito grande ali no livro de Atos. Se nós examinarmos o exemplo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era um homem que era cheio do Espírito Santo. Nós vemos que na caminhada de Paulo, no livro de Atos, nós vemos que o Espírito Santo é quem conduzia o apóstolo Paulo, dizendo para onde ele ia, se ele deveria voltar, se ele deveria ir para a esquerda e tudo mais. E nós vemos que a tarefa principal de Paulo era a pregação do Evangelho. Um homem guiado pelo Espírito Santo era guiado justamente para a pregação do Evangelho. Ele se sentia, meus irmãos, motivado a fazer isso, porque era justamente e continua sendo justamente por esse motivo que a missão da igreja ainda deve ser exaltada hoje. A missão da igreja, segundo o capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos, designada ali, é que a igreja receberia poder para ser testemunha, não apenas em Jerusalém, não apenas em Samaria, mas, na verdade, por todos os confins da terra. Nós lembramos também da comissão que Jesus dá lá em Mateus capítulo 28, de ir por todo o mundo, para batizar e ensinar aqueles que foram chamados pelo Senhor. Então, a pregação sempre vai ser uma tarefa primordial da igreja. Ela nunca vai deixar de ser importante. A principal tarefa é justamente a palavra, a exposição e a pregação da palavra. E então, dito isso, irmãos, nós podemos, desde já, concluir que as igrejas fiéis devem priorizar, assim como a igreja primitiva priorizava, o ensino e a pregação do Evangelho. O ensino da palavra de Deus de forma fiel. De modo que nenhuma igreja, irmãos, vai responder positivamente à sua missão se ela não pregar. Nós não podemos conceber uma igreja fiel às Escrituras, sendo que ela não prega as Escrituras. Ela faz todas as outras coisas, mas ela não prega. Mas como é que nós poderíamos, então, entender que essa igreja é de fato fiel? Uma das marcas da igreja é justamente a exposição da palavra. Também a administração dos sacramentos e o exercício da disciplina eclesiástica. Foram pontos que a Reforma Protestante enfatizou e que trouxeram como verdade das Escrituras para o nosso entendimento. Portanto, nós devemos sempre enfatizar que nós devemos estudar as Escrituras. Nós devemos pregar as Escrituras. Nós devemos nos importar, sim, com doutrina. E é justamente com a sã doutrina que nós devemos encher os membros da igreja. Justamente com o ensinamento que vem da parte de Deus. Esse é o primeiro ponto de grande importância que a igreja dava. E é dito que eles não apenas perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. E a comunhão, meus irmãos, é muito importante também para a vida da igreja, porque a comunhão que ele está falando aqui não é simplesmente um encontro onde os membros se reúnem envoltos de um café com biscoito,
ou quem sabe de um almoço nordestino. Não, não é somente isso. Não é a comunhão da igreja, não é somente se reunir para comer. Não, não é somente isso. Mas a comunhão da igreja também envolve o ensino das Escrituras. Como é que nós se reunimos como igreja e nós não falamos do amor de Jesus? Como é que nós estamos aqui reunidos e logo depois vai ter um cafezinho aqui, mas nós não estamos falando de Cristo? Não, é justamente na comunhão da igreja que nós vemos o evangelho e o ensino se propagar e criar raízes. Nós costumávamos fazer ali no seminário, a gente lia livros e mais livros. Muitos livros, muitos. Era terrível, em algum sentido, né? Porque nós tínhamos que... Era terrível, mas era também, ao mesmo tempo, muito bom. Era terrível porque a gente perdia muito tempo para outras coisas, mas era muito bom porque nós nos enchemos de conhecimento. Só que uma das formas que nós encontramos ali de absorver melhor os ensinos e o conhecimento dos livros era justamente conversando sobre isso. Então, nós líamos o livro, ou pelo menos uma parte dele, e a gente, na roda de conversa, se reunia, sentava e conversava sobre o que tinha sido dito naqueles livros. E aí o conhecimento parece que ele fincava na nossa mente. Da mesma forma, serve para nós, irmãos. Nós falamos do Evangelho, nós escutamos a pregação, mas nós também devemos meditar nela, justamente em comunhão com os irmãos. Não tem nada de errado a igreja se reunir e conversar sobre a palavra do Senhor, sobre os ensinamentos que são dados na quarta-feira, no domingo pela manhã ou no domingo pela noite. O que nós não podemos, de fato, é brigar por causa dessas coisas. Mas é natural que nós possamos fazer essas coisas. E nós vemos, irmãos, que o Novo Testamento ressalta justamente o espírito da verdadeira devoção e comunhão que deve haver na igreja. De modo que nós vemos o Novo Testamento sempre apontando para essa unidade ou para essa coletividade que deve haver no meio da igreja. Por exemplo, nós vemos em João, nos Evangelhos, João capítulo 13, versículo 34, o Senhor Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós vemos Paulo dizendo em Romanos capítulo 12, versículo 5, nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós vemos Paulo falando também em Gálatas capítulo 6, para que nós levemos os fardos uns dos outros. Nós vemos também Paulo falando em Efésios, no capítulo 4, versículo 2, para que nós sejamos pacientes, suportando-se uns aos outros em amor. Nós vemos o autor da carta de Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, dizendo para que nós possamos cuidar um dos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós vemos Tiago falando isso no capítulo 5, versículo 16. Confessem os seus pecados e orem uns pelos outros para serem curados. Nós vemos Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 5, nos orientando para se revestir-se de humildade uns para com os outros. Então, nós vemos o Novo Testamento todo, irmãos, enfatizando essas verdades. Olha, a igreja deve crescer em comunhão. A vida da igreja é baseada na palavra de Deus, mas também na comunhão com os irmãos. De forma que são duas tarefas essenciais para a vida de uma igreja saudável. Cada um desses ensinamentos deve ser considerado e deve ser sempre lembrado no nosso coração. E aqui, desde já, eu gostaria de enfatizar para você, considere o tamanho privilégio que é esse. Privilégio de você saber que tem comunhão com os seus irmãos.
Saber que você tem a oportunidade de compartilhar as suas dores, as suas lutas, as suas alegrias, os seus projetos também com os irmãos. Pedindo opinião, aconselhamento, quem sabe pedindo suporte para essas coisas. Isso é maravilhoso. Nós devemos considerar, irmãos, essa tamanha bênção. Considere esse privilégio. Considere que, de fato, também, diante desse privilégio, não é fácil. Irmãos, cultivar comunhão no meio da igreja não é algo fácil. Nenhuma tarefa da igreja é fácil. Pois a pregação é fácil? Não é fácil. O discipulado é fácil? Não é fácil. A comunhão é fácil? Não é fácil. A oração deve ser fácil? Não é fácil. Até mesmo nós nos alegrarmos em vir para a igreja, pode ser que em algum momento da sua vida não seja fácil. Mas o que nós vemos é que a Escritura sempre orienta que você busque isso. Porque é assim que a igreja deve viver. De modo, irmãos, que dos versículos 46 ao 47, na segunda parte dessa passagem, nós vemos que a igreja perseverava no partir do pão e na oração. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava, diz o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nos relatos de Atos, meus irmãos, nós percebemos que as reuniões da igreja ali sempre continham um espírito vibrante. Eles sempre estavam alegres e também com espírito de reverência à palavra do Senhor. Lucas menciona no capítulo 43 que havia temor em cada alma, em cada indivíduo. Mas ele também vai dizer no versículo 46 que os corações estavam alegres. Então havia tanto temor como também alegria. E aqui nós já conseguimos perceber que pode sim você temer a Deus e você ser reverente, mas também com alegria, estando alegre. Uma coisa não anula a outra. E veja como isso é interessante. Porque na igreja, e na verdade em qualquer lugar, há momentos de júbilo. Há momentos de alegria, onde você tem a oportunidade de compartilhar as bênçãos do Senhor e se alegrar com isso. Talvez com muita música e com muita alegria. Ontem foi sábado, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer isso. Ali no aniversário de 1 ano da congregação em Cajazeiras, nós tivemos a oportunidade de, com muito júbilo e com muita alegria, nós tivemos a oportunidade de comemorar o primeiro aniversário daquela congregação. Isso foi maravilhoso, irmãos. Mas também há momentos onde o silêncio diante do Senhor são essenciais. Onde a meditação e a contemplação do Evangelho deve estar presente. E algumas pessoas, irmãos, acham difícil louvar a Deus de forma vívida, de forma verdadeira, ou até mesmo orar a Ele quando as coisas não saem como elas queriam. Infelizmente, nós vemos pessoas com dificuldade porque estão tristes, porque aquela caminhada dela não está sendo fácil, e por causa disso, ela não louva, ela não ora, ela não se relaciona com Deus e muito menos com a igreja. E, na verdade, nós vemos uma orientação da Escritura para que isso não aconteça. A nossa tristeza, a nossa dor, as nossas lutas
devem ser motivações para que nós nos agarremos mais ainda à comunhão da igreja. Para que nós nos agarremos muito mais ao relacionamento com Deus. E aqui eu não estou dizendo, irmãos, que o crente ou a igreja em geral, ela deve andar sempre com um sorriso no rosto. Não é isso. Mas ela tem que estar sempre disposta e pronta para dar um sorriso. Porque nós recebemos muito mais bênçãos do que, de fato, desgraças, irmãos. Não. Nós devemos nos alegrar por causa disso. E esse é o relacionamento que nós vemos a igreja cultivando no princípio. Nós vemos que eles estavam sempre partilhando do pão. E essa partilha do pão é interessante porque ele faz referência à ceia do Senhor. Porque, quando eles estão dizendo que eles ceavam, né? É isso mesmo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa. Quer dizer que eles ceavam em casa? Exatamente. Nós devemos lembrar aqui dessa forma seminal da igreja. A igreja está surgindo como uma instituição e ela não podia partir o pão no templo. Eles não poderiam fazer isso. Nas sinagogas, eles não poderiam fazer isso. Eles partiam pão, eles ceavam juntos nas casas. Justamente nos momentos de cultos domiciliares, ou quando eles se reuniam ali. Por quê? Porque eles não tinham tempo próprio, irmãos. Nós devemos lembrar que o cenáculo, né? O cenáculo que os 120 se reuniam depois da ascensão de Jesus, tinha ficado pequeno. Não cabia 3.000 pessoas. E aí eles deveriam agora se reunir de casa em casa. Eles se reuniam nas casas e então eles faziam o culto. Eles meditavam, eles oravam, eles cantavam. Depois, nós percebemos que o movimento é que as igrejas possam se organizar da forma ideal, ou seja, desta forma, onde o maior número de crentes pode se reunir juntos e adorar. Mas aqui eles não tinham essa oportunidade. E eles partiam pão de casa em casa. E a sua alegria, irmãos, estava em lembrar da salvação concedida por Jesus. Quando eles faziam a ceia do Senhor, eles estavam apontando para o corpo de Cristo que tinha sido partido. Eles estavam apontando com o vinho, justamente representando o sangue que tinha sido derramado em favor deles, em favor de nós, perdoando os pecados. Então, a ceia do Senhor deve ser um momento de regozijo entre os irmãos. Nós devemos parar e pensar, olha, a ceia, até mesmo o batismo, ele deve ser um motivo de alegria para os crentes. De modo que, quando nós olhamos para o que Cristo fez na cruz por cada um de nós, e isso deve ser motivo de alegria. E também nós olharmos para as tamanhas bênçãos que Ele nos dá hoje, por meio da pregação da palavra, por meio da comunhão com os irmãos, e também nós olharmos para o que Ele ainda fará no futuro, quando Ele voltar. Então a ceia tem justamente essas características. Ela aponta tanto para o passado, para o sacrifício de Jesus, ela aponta também hoje para as bênçãos que nós recebemos por causa do sangue derramado, mas ela também aponta para o que vem lá na frente, quando Jesus Cristo retornar e fizer tudo novo e julgar todos os seus inimigos e então nos glorificar para que nós vivamos na presença de Deus eternamente. Isso é motivo de alegria. Isso não é motivo de pesar. Nós devemos, irmãos, ser encaminhados por esse caminho, direcionados por aí. E é assim que a igreja primitiva fazia. Eles se alegravam
no partir do pão. E é dito, em último lugar, que eles também perseveravam na oração. E a igreja valorizava a oração comunitária. De modo, irmãos, que nós não podemos conceber crentes que entendem o tamanho privilégio de conversar com Deus em suas casas e que eles não desejam isso. Como é que nós podemos conceber que uma pessoa sabe que pode conversar com Deus, mas ela não quer? Como é que nós podemos conceber uma pessoa que sabe que pode estender os seus pedidos de oração para os irmãos e que os irmãos podem orar em favor disso, mas ele diz assim, eu não quero? Qual o benefício desse tipo de coisa? Nenhum. Pelo contrário, a oração, ela gera benefícios, ela gera comunhão. Portanto, a oração, como nós já estamos enfatizando há muito, né, nas pregações de Atos, deve ser enfatizada. De modo, irmãos, que se algum desses 4 componentes não estiver presente na vida da igreja, há um problema crítico com essa igreja. Há um problema muito grande se a igreja não prega o evangelho. Há um problema muito grande se a igreja não tem comunhão entre ela. Há um problema muito grande se ela não administra a Santa Ceia de forma correta. Há um problema muito grande se ela não ora. Da mesma forma, irmãos, se falta alegria e perseverança em você, se falta o desejo de escutar a palavra em você, se não há vontade de estar com os irmãos no seu íntimo, ou até mesmo se você não se alegra na ceia ou nos outros sacramentos, se você não vê importância em conversar com Deus de forma privada ou até mesmo de forma pública, há um problema muito grande com você. O crente não pode viver sem a comunhão da igreja. O crente não pode viver sem a pregação da palavra. Muito menos ele pode viver sem a oração. E a Santa Ceia é essencial para o fortalecimento dos crentes. De modo, irmãos, que Cristo te chamou para viver coletivamente. Cristo te chamou para que você viva gozando justamente desses 4 benefícios que a igreja primitiva já gozava e que deve ser enfatizada hoje. De modo que eu gostaria, então, de aplicar esses versículos, depois dessa explicação, da seguinte maneira, de 2 formas. Em primeiro lugar, trazendo a memória para que você perceba que a igreja não é composta somente por um membro, ou por 2, ou somente por 3 membros. A igreja foi instituída por Cristo para ser vivida como um corpo cheio de membros. E você, como membro, você deve fazer parte desse corpo. A igreja vivia dessa forma. Ela compartilhava, irmãos, todos os dias. E é isso que é interessante. Nós temos a oportunidade, por exemplo, falando aqui da nossa igreja local, de nos reunirmos ordinariamente na quarta e no domingo. São 2 dias. Nós vemos que a vida da igreja primitiva, meus irmãos, era todos os dias. Eles faziam isso continuamente. Eles viviam para aquilo. E eles se alegravam nisso. Nós reservamos míseros 2 dias para isso. E até mesmo quando nós reservamos 1 dia, nós não fazemos da forma correta. Então isso deve ser um pensamento que deve estar aqui, ó. Será que nós estamos gozando de todos os benefícios que Jesus concedeu para mim e para você na igreja? Nós vemos que eles se envolviam na vida uns dos outros. Nós vemos que eles ajudavam uns aos outros.
nós vemos que eles se alegravam uns com os outros. Assim deve ser conosco. Porque a mesma igreja que iniciou lá atrás, é a mesma igreja que continua hoje. É interessante que o reverendo Paulo Anglada, ele diz o seguinte: apesar de a igreja ainda não se encontrar na sua forma madura e permanente aqui em Atos, a descrição de Lucas destaca a beleza da igreja infante de Cristo. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Porque a igreja ali, ela não estava na sua forma final. A igreja ideal do Novo Testamento e a igreja que deve ser buscada é justamente a igreja que nós vemos ali nas epístolas. É a igreja já organizada. Por quê? Porque aqui eles não tinham liberdade ainda. Mas nós vamos ver que esses 4 pontos que foram enfatizados aqui em Atos, quando nós olhamos para as epístolas, é justamente os mesmos pontos que Paulo, Pedro, Tiago, todos eles vão enfatizar que as igrejas devem ter. Então, a igreja funcionava, irmãos, como uma figura, como se fosse uma criança que aprendeu a alegria de ganhar presentes. Eu tenho aqui 3. 2 delas, elas dão muito valor a ganhar presentes. Irmãos, tem muita alegria. E a alegria da criança é contagiante. Você se alegra em gastar dinheiro, porque ela fica alegre. Né? Dói no bolso, mas você se alegra porque ela está feliz. A igreja vivia dessa forma, alegre, saltitante, vivendo o evangelho todos os dias. De forma que o autor de Hebreus diz, no capítulo 10, versículo 24 e 25, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O reverendo Paulo Anglada, complementando a frase que ele deu lá atrás, ele diz: a nossa frequência ao culto, a nossa assiduidade nas reuniões da igreja e na leitura da Bíblia, o nosso amor por Cristo, a nossa paixão pelo Evangelho, o nosso compromisso com o reino de Deus, devem, com o passar dos anos, produzir maturidade espiritual. Como uma criança em desenvolvimento manifesta a beleza própria de cada idade, assim também a Igreja de Cristo, apesar das dificuldades, manifesta as belezas características de cada etapa do seu desenvolvimento. Saiba, meu irmão, que metade, eu acho que eu não estou exagerando não, mas metade do trabalho de um bom crente é estar presente na igreja. De modo que você não pode construir relacionamentos se não estiver se reunindo com o povo de Deus. Infelizmente, nós não podemos exigir absolutamente nada da igreja, sendo que nós mesmos não participamos dela. Como é que nós vamos exigir da igreja comunhão? Como é que nós vamos exigir pregação da palavra, um bom ensino? Como é que nós vamos exigir a administração correta dos sacramentos, da disciplina? Como é que nós vamos ter a oportunidade de orar se nós não nos fazemos presentes no meio dela? A igreja primitiva aponta justamente para essas verdades. Verdades essas que têm que ser lembradas. Eu costumo dizer para os irmãos que eu ensino pouca coisa. Eu ensino pouca coisa para a igreja. A maioria das coisas que eu faço é justamente lembrar do que eles já sabem, do que vocês já sabem. A gente vai puxando e vai cavando e vai trazendo de volta coisas essenciais para a igreja, mas que vão justamente influenciar o nosso relacionamento, não apenas com os irmãos,
mas principalmente com Deus. Portanto, saiba que você tem um privilégio enorme de ter a igreja ao seu dispor. Em segundo e último lugar, perceba que o bom testemunho da igreja também prega para os de fora. Nós vemos, irmãos, em Atos 2, que ele termina com uma cena muito bela, muito notável. Nós vemos que o versículo 43 enfatiza que eram feitos muitos prodígios e sinais por intermédio dos apóstolos, mas o versículo 47 também enfatiza que enquanto essas coisas aconteciam, ou seja, a pregação, a comunhão, o partir do pão e a oração, é dito que acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Havia tanto o sentimento de reverência, como também um sentimento de vitalidade na igreja. Constantemente, o Senhor ia convertendo e trazendo os seus filhos para a igreja, e a igreja ia aumentando. Por tudo isso por causa da ação do Espírito Santo e da pregação da palavra. A igreja estava maravilhada com o poder de Deus, revelado por meio das suas obras miraculosas. E o Espírito Santo, irmãos, mostrava o seu poder em converter corações, em tirar corações de pedra e colocar corações que se voltam para o Senhor para a adoração. E como é que as pessoas eram acrescentadas? Justamente, em última análise, por causa do poder de Deus, por causa da sua ação poderosa, misericordiosa e sábia. Só Ele tem poder para converter pessoas. Mas o Senhor, irmãos, usa meios ordinários para isso. E os meios ordinários são a pregação da palavra. A comunhão, o partir do pão e a oração também são essenciais. Não, irmãos, não acredite no fato de que as pessoas vão olhar para a igreja e para qualquer igreja que for. E se eles não verem pregação, e se eles não verem comunhão nela, se eles não verem os sacramentos sendo administrados fielmente, se eles não verem as pessoas orando em favor deles, eles não vão enxergar essa igreja como uma igreja fiel. E você não deve conceber uma igreja que não tenha esses 4 pontos de forma fiel. Deus já havia inaugurado o seu reino, e é justamente pela pregação do Evangelho que os milagres da conversão continuam. O Senhor continua fazendo milagres hoje. Ele continua ressuscitando mortos espirituais, e trazendo-os para a vida eterna. Portanto, nós devemos, irmãos, estar cientes dessas verdades. Pode ser que essas verdades sejam duras. Pode ser que, de fato, elas nos alcancem. Pode ser que seja o nosso caso. Pode ser que nós não estejamos sendo fiéis na pregação do Evangelho. Pode ser que não sejamos fiéis na comunhão. Quem sabe não sejamos fiéis no partir do pão. Ou até mesmo estejamos falhando na nossa oração. Mas o Senhor nos chama para nos arrepender. O Senhor envia o seu Espírito Santo para nos mostrar a verdade, para nos direcionar por onde nós devemos andar. Mas se nós temos essas características na nossa igreja, e particularmente eu creio nisso, que nós continuemos sendo fiéis, que nós continuemos enfatizando essas verdades, para que as novas gerações saibam disso, para que eles enxerguem na vida da igreja o benefício que o Senhor nos deu através da sua obra salvadora. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de eterna misericórdia e bondade, nós agradecemos, Senhor,
pela tua graça, pela tua misericórdia. E pedimos, Pai, que o Senhor ilumine nosso coração. Que o Senhor mova cada crente aqui para constantemente examinar a si mesmo e também ter a oportunidade, Pai, de corrigir tudo aquilo pela ação do Espírito Santo que não está de acordo com a tua palavra. Mas pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça como igreja. Que o Senhor mova não apenas os membros, mas também os líderes, aqueles que conduzem a tua igreja, para se arrepender, para viver melhor, para compartilhar o cristianismo de forma mais fiel. E isso é necessário, Pai, porque todos os dias nós devemos nos santificar. E todos os dias nós temos uma coisa para melhorar do que nós deixamos em falta ontem. E que amanhã nós possamos ser crentes melhores, mais maduros do que nós fomos hoje. Abençoa os teus filhos e nos conduz, Pai, para que sejamos fiéis. Começa por mim. Molda o meu coração e molda o coração dos teus filhos, para que possamos nos alegrar, tanto na exposição da Sagrada Escritura, também na comunhão com os santos, no partir do pão e também nas nossas orações. Obrigado, Deus, por tudo. É assim que nós oramos. No nome amado do nosso Senhor.